E aí, pessoal, tudo bem? Hoje daremos início aqui à nossa aula de economia sobre o tema inflação. Então, veremos o que é inflação, quais os tipos de inflação que existem, o que a inflação acarreta para a sociedade e veremos um pouquinho do histórico da inflação desde a década de 30 até os dias atuais. Vejamos. Inflação. Conceituando inflação, a inflação é definida como um aumento persistente e generalizado no índice de preços, né? Esses movimentos inflacionários eles não são importantes quando eles fogem de uma meta que é estipulada pelo próprio governo. Então, quando nós temos aumento de preços exagerados, né, dos produtos e serviços, isso acaba trazendo efeitos negativos para a sociedade. Nós temos que fazer uma distinção também, o que é aumento dos preços, né, normalmente, e o que é também o que são os aumentos sazonais, né, em determinados produtos. A sazonalidade significa que alguns produtos somente são entregues ou produzidos em maior escala naquele determinado momento. Isso muito acontece com os produtos agrícolas, né? Então, em determinado momento, nós temos muito mais oferta de alguns produtos agrícolas do que em outros, né? E quando nós temos escassez desses produtos, dessa oferta, aí nós temos um aumento no seu preço. Então, a inflação é diferente de um preço aumentado pela sazonalidade do produto. A inflação ocorre quando nós temos uma persistência, uma constância no aumento dos preços de produtos ou serviços. As fontes de inflação. As fontes de inflação elas podem ser ocasionadas pela estrutura de mercados. Nós temos um país onde nós temos somente oligopólio e monopólio, nós sabemos que essas empresas acabam determinando o preço do produto, não temos a concorrência, não temos a lei da oferta e da demanda, então acaba sendo ruim. Pelo grau de abertura da economia no mercado internacional, se nós somos dependentes apenas de um país, de comprar de um único país, se nós temos a nossa economia muito fechada, a tendência é que haja aumento nos preços dos nossos produtos. Então, quanto mais nós tivermos ali entendimento com outros países, mais comércio com outros países, é muito mais fácil o preço do nosso produto, por conta de matéria-prima, por conta de importação e exportação também. E a estrutura das organizações trabalhistas, né? Se nós temos uma estrutura trabalhista, os sindicatos funcionam, os sindicatos negociam, patrões, empregados, nós temos ali uma possibilidade de uma melhor condução da nossa economia. Teorias da inflação ou tipos de inflação, nós temos inflação de demanda, inflação de custos, inercial e estrutural. Inflação de demanda ocorre quando nós, consumidores, buscamos por muitos produtos, né? Buscamos muito pelos produtos. A inflação de custos ocorre quando as empresas elas têm um aumento nos seus custos de produção e acabam repassando isso para o preço do produto final. Inflação inercial é aquela ocasionada meramente pela memória inflacionária, pelo simples costume de aumentar os preços, pela indexação de preços. E a inflação estrutural ela ocorre em decorrência de alguns países que têm uma baixa eficiência na sua estrutura, de levar um produto para um local, para outro, isso acaba influenciando negativamente, acaba sendo mais caro o preço do produto, então seria a ineficiência fornecida pela infraestrutura de uma determinada economia. Vamos falar um pouquinho mais da inflação de demanda. É quando existe excesso de procura. Então, nós consumidores estaremos ali procurando, demandando mais por alguma coisa. E nós sabemos que quando isso ocorre, existe a possibilidade das empresas aumentarem os preços dos produtos ou serviços. Há pouco tempo, nós tínhamos aqui uma grande procura pelo álcool em gel, pelas máscaras, né? Então, nós vimos que essa grande procura fez com que fosse elevado também o preço desses produtos para nós consumidores finais. Inflação de custos, também chamada de inflação de ofertas, ocorre quando as empresas, elas por algum motivo, elas têm ali forçosamente um aumento no custo, né, de produção. Então, matéria-prima, mão de obra, tecnologia, taxa de juros, câmbio, a matéria-prima importada. Então, isso faz com que a empresa tenha um custo maior na sua produção e, muitas vezes, as empresas vão repassar esse custo a mais para nós, consumidores. Então, o preço do produto final seria elevado em virtude desse custo maior que as empresas tiveram. Inflação inercial é aquela que nós podemos chamar de memória inflacionária, onde aí por não haver motivo aparente, mesmo sem haver inflação de custos, de demanda, os preços costumam aumentar porque já havia essa memória, já havia esse costume, os preços eram indexados, né, e aumentando mesmo sem necessidade ao longo do tempo. E o Brasil foi vítima disso,
de 1950 a 1990. Então, nossa inflação ela começou a aumentar a partir da década de 80 por conta desse costume de ter aumento nos preços das coisas, por conta dessa memória inflacionária, por conta de indexação aos preços a determinados indicadores. Inflação estrutural, né, já havia dito para vocês, é aquela tem uma semelhança muito à inflação de custo, porque é a empresa que vai também ter um custo maior ali para determinadas coisas. Então, nesse caso, a inflação é resultado da ineficiência da estrutura produtiva. Então, se eu tenho uma empresa aqui em São Paulo, para levar um produto acabado para Manaus, ela vai ter um custo muito grande na sua logística, isso acaba emperrando, acaba fazendo com que haja um aumento. E nós entendemos que quanto mais o país estiver desenvolvido, maior será a taxa de inflação, não? E quanto maior o país estiver sem desenvolvimento, isso indica que não existe uma eficiência na sua estrutura produtiva. E aí seria uma causa da inflação estrutural. E o Brasil também foi vítima disso, né? Década de 30, década de 40, nós não tínhamos uma infraestrutura aqui que nos permitisse a produção de produtos e serviços. Efeitos negativos provocados pela inflação. Então, a inflação nós entendemos que quando ela aumenta muito o preço do produto, a primeira coisa que ela pode trazer para a gente é uma ineficiência na distribuição de renda, né? Então, os grandes produtores, ali, as grandes empresas, né, quem tem cargos maiores acabam tendo maior renda, né? E os assalariados acabam tendo menor renda. Nós entendemos que o balanço de pagamentos acaba sendo desequilibrado, porque muitas vezes é tão caro comprar o produto internacional dentro do nosso país internamente, que fica muito mais fácil nós comprarmos de fora. Então, se nós compramos de fora, nós temos ali importação e acaba tendo um desequilíbrio entre o que nós importamos e o que nós exportamos. Então, não é interessante para a gente que os nossos preços sejam muito altos. Finanças públicas, né? Então toda a finança pública, todas as contas do governo acabam ficando ineficientes por conta desse descompasso que existe entre preço, distribuição de renda e balanço de pagamentos, né? A formação de expectativas, as expectativas da sociedade, tanto nós consumidores quanto os produtores, acaba sendo negativa, né? Então, se nós consumidores aqui temos a expectativa de que os aumentos vão aumentar, costumeiramente, de uma forma geral, o que nós vamos fazer? Nós vamos estocar produtos nos preços de hoje, porque nós pensamos que amanhã esse produto, ou temos a certeza de que esse produto amanhã terá um preço maior. Então, nós vamos estocar. E nós estocando o produto, nós estamos gerando ali inflação de demanda também. Então, não é interessante que haja inflação nesse momento. A redução do poder aquisitivo é evidente, né? Se os preços das coisas aumentam muito, mesmo que eu gastava no mês passado, eu não gasto agora. Eu vou ter que despender um valor maior para as minhas compras. Então, eu tenho uma perda no meu poder aquisitivo. A diminuição da competitividade, né? Então, as empresas acabam não sendo competitivas entre si, principalmente se nós consumidores estivermos ali buscando produtos internacionais. E aí, a qualidade do produto internacional é melhor. Quando é melhor do que a nossa do produto interno, ou não deveria ser, né, mas geralmente acaba sendo maior do que o nosso produto interno. E foi o que aconteceu na década de 90. Uma das coisas boas que o Collor de Mello fez foi isso, né? Tentar fazer com que a nossa empresa internacional, a nossa indústria internacional tivesse uma melhor qualidade, evitando ali tanta importação de produtos lá de fora. E a arrecadação fiscal do governo, né? Nós entendemos que nós temos ali as pessoas, quando os preços estão muito altos, nós temos ali uma distribuição de renda ruim, um balanço de pagamentos ruim, nós entendemos que as empresas também acabam produzindo até menos, né? Se nós acabamos comprando menos, e isso acaba tendo uma arrecadação fiscal do governo menor. E aí foram várias as tentativas de equilibrar a nossa inflação, de acabar com a inflação, de diminuir a inflação. E uma dessas tentativas, que foi totalmente ineficaz, foi o Plano Collor, né? O Plano Collor, assim que ele assumiu o governo, na década de 90, a inflação estava muito alta, vocês vão ver daqui a pouquinho. E aí ele resolveu fazer o quê? Para que ele pudesse conter a inflação, diminuir a inflação, uma das suas intenções ali, dos seus pensamentos, foi o quê, né? Dele e da sua equipe econômica, foi de fazer o quê? Tirar o dinheiro de circulação. Ou seja, se a sociedade não tem dinheiro, a sociedade não compra. Não comprando, não vai ter aumento nos preços, não teria inflação de demanda. Só que não foi assim, né? Porque o dinheiro foi confiscado, foi bloqueado, tanto das empresas quanto dos consumidores, gerando ali muitos problemas, né? Então, as empresas tinham folha de pagamento, as empresas tinham fornecedores, tinham matéria-prima para pagar. Nós, consumidores, aqui nós, pessoas normais, tínhamos contas para serem pagas, o valor estava bloqueado. E aí foi um dos planos mais ineficazes que nós temos na história do mundo, né? Ele foi muito ruim, né?
a nossa característica ficou muito ruim lá fora, negativa, por conta desse confisco que teve, né? E depois, logo após esse plano Collor, nossas taxas de inflação voltaram a crescer novamente. Então, ele não teve eficácia nenhuma nesse sentido. Em 1994, nós tivemos o Plano Real, isso veio logo após o impeachment do presidente Collor de Mello, em 1994, quem estava no governo Itamar Franco, que era o vice do Collor de Mello, e ali foi instituído um plano, né, para que pudesse conduzir a nossa economia e conter a inflação. E esse plano, Collor, o Plano Real, de 1994, ele percebeu que havia um grande desequilíbrio nas contas no setor público do governo, né, o governo gastava muito, a nossa economia não podia mais ser indexada lá com a sua memória inflacionária, a sua inflação inercial, com indexadores do passado, com índices do passado. Então, aí mudou e nós conseguimos conter a inflação. As metas inflacionárias, né, elas foram criadas para que o país tivesse uma meta, ou seja, se ele fugisse daquela meta, alguma coisa tinha que ser feita com agilidade, né? E essa meta ia de 2% a 6,5%. Então, se ultrapassasse desse 6,5%, era muito ruim. A meta média era 4,5%. Então, ela podia ir de 2% a 6,5%. Então, toda vez que passasse disso, alguma coisa tinha que ser feita para conter essa inflação. Também foi instituído ali o Copom, em 1999, com o intuito de verificar o mercado internacional, verificar o mercado interno, para saber qual a condução da taxa de juros, se as taxas de juros podiam ser aumentadas ou diminuídas, né? Então, o Copom é um comitê que se reúne a cada 45 dias para definir qual será a taxa de juros, como será essa taxa, ela vai ser alta ou baixa, né? Então, depende do momento econômico, né? Então, eles podem ter um viés de alta ou viés de baixa. Viés de alta significa que essa taxa Selic, ela vai ser aumentada. Se tiver um viés de baixa, que essa taxa será diminuída. Toda vez que diminuir a taxa, é na intenção de fazer com que haja maior poder aquisitivo nas mãos das pessoas, para que as pessoas tenham mais possibilidade de tirar crédito no mercado, para que elas possam comprar. Então, toda vez que a economia tenta erguer, que é o nosso caso no momento, né, que a economia está ruim, toda vez que a gente quer acelerar a economia, então o Copom vai e faz uma diminuição da taxa de juros. Por outro lado, se nós tivéssemos aqui um momento inflacionário ruim, o Copom falaria, olha, nós temos que aumentar a taxa de juros para que as pessoas tenham menos dinheiro nas mãos, para que elas possam comprar menos, para que não haja aumento nos preços dos produtos ou serviços. Temos, por outro lado, a deflação, que é o oposto da inflação, é quando aqui nós temos uma diminuição no índice de preços dos consumidores, isso acaba tendo um valor negativo, a inflação fica negativa, isso é ruim para a sociedade, porque se nós tivermos isso espaçadamente, né, por um período consecutivo, significa que nós estamos numa economia ruim, que as pessoas não estão tendo condições de comprar, que as empresas estão diminuindo os valores de seus produtos e serviços, ou seja, haverá perda para a sociedade, para nós consumidores e para as empresas também. Então, a deflação não é interessante, né? É interessante que nós temos uma inflação num nível, assim, na meta, dentro da meta estipulada, que ela não seja nem alta e nem negativa, sendo a deflação. Temos aqui um histórico da inflação no Brasil, aqui eu peguei desde a década de 30, aí nós temos inflação que começou em 6,1%, já observem que na década de 80 essa inflação média chegava a 330% ao ano, que é uma inflação muito grande, significa que nós perdemos 330% do nosso poder aquisitivo. Aqui eu tenho o histórico da inflação que vai de 94 até 2020, agora a inflação última que nós temos é de abril. E nós temos aqui, quando o Collor de Mello assumiu, nós tínhamos ali uma inflação de 764% aqui em média. Então, por conta disso, que ele resolveu tirar a grande circulação, só que a gente não teve um valor positivo disso, né? E depois, com o Plano Real, nós tivemos a inflação já definida nos patamares menores. Então, nós vemos aqui que ela vai de 8,6 e ela tem aqui um aumento em 2015 por conta do contexto econômico que nós estávamos vivendo naquele momento, por conta do impeachment da presidente Dilma, que fez com que nós tivéssemos ali essa elevação da taxa de inflação. Aí, nesse momento, surgiu também os problemas com a Lava Jato, então isso fez com que aumentasse, nós saíssemos da meta que era 6,5%, e hoje a inflação acumulada de 2020 0,22%, até o mês de abril. Entendemos então que a inflação é algo que precisa ser controlado, não pode deixar sem controle, porque senão a sociedade será prejudicada. E até o nosso próximo encontro, pessoal. Abraços.